Bom sábado. Estão bons? Espero que sim. Parece que sim, que estão todos bons, bem dispostos. Porque hoje é sábado. E é dia de quê? De ir à igreja, de louvarmos a Jesus e de mais. Será que hoje é dia de falar aos outros de Jesus? E vocês gostam do sábado? Eu também gosto. A história que eu vou contar hoje é... primeiro vou por aqui. Houve um ingrediente, vocês vão me perdoar, porque houve um ingrediente que eu esqueci-me. Também tenho o direito de me esquecer de alguma coisa. Tem aqui um tacho. Uma colher. Deve estar a pensar porque é que eu tenho aqui um tacho para contar a história. Mas havia uma escola onde havia muitos jovens, estavam lá nessa escola. Só que eles tinham muitas necessidades e estavam passando muita fome, porque não havia dinheiro para comprar a comida para eles comerem. E estavam mesmo cheios de fome, estavam magrinhos, porque não tinham comer para comer. Então, um dia eles tiveram uma visita de um homem, que era um homem de Deus, que era o profeta Eliseu, que foi visitar aquela escola. E quando lá chegou, vi aqueles jovens tão magrinhos, que eles estavam com uma fominha e que não havia comida lá na escola para comer. E ele ficou muito triste. Mas vocês acham que Eliseu ia deixar que aqueles jovens tivessem fome? Eles queriam qualquer coisa para comer. Então ele mandou o seu servo fazer uma panela de sopa. O servo foi buscar, mas não havia ali nada na escola que ele deitasse lá dentro da panela. Então ele foi pela rua procurar coisas para meter dentro da panela. Ele levou um cestinho, aquilo que ele encontrou, deitou na panela. Ele deitou assim, várias coisas que ele encontrou. Foi apanhando, foi deitando. Ele encontrou uma trepadeira, umas folhas verdes. Ele não conhecia aquela trepadeira, não conhecia aquelas folhas verdes, mas ele pensou, é bom para comer. Deitou dentro da panela. Pôs ao lume, cozinhou, acendeu o lume, cozinhou, fez uma sopa, e aquele cheirinho já estava cheirando ao nariz daqueles jovens que estavam ali cheios de fominha, cujo estômago estava a fazer assim um barulho. O vosso estômago, quando vocês têm fome, não faz barulho. Quando chegou aquele cheirinho da sopa, eles só queriam comer. A sopa estava pronta. O empregado, o servo de Eliseu, foi buscar um prato, todos eles já tinham um prato na mão, encheu o prato de sopa, e agora eles foram meter uma colher e foram provar a sopa. A sopa amargava. Eles disseram dentro desta panela à morte e ninguém conseguiu tragar aquela sopa. E eles então chamaram o profeta Eliseu para provar aquela sopa. Só que há um ingrediente aqui que me esqueci de trazer. Ele perguntou se na escola não havia um pedacinho de farinha. E eles disseram que ainda havia um pedacinho de farinha. Foram buscar um pedacinho de farinha. Eliseu mandou que deitassem a farinha na sopa e que mexessem bem a farinha. Depois de deitarem lá a farinha, de bem mexer, ele mandou servir novamente a sopa a cada um. E então eles foram comer a sopa, provar a sopa. Que saborosa que estava a sopa! Já não parecia a mesma sopa, já não estava amarga, já não havia morte dentro da panela. O que é que tinha acontecido ali? Vocês sabem me explicar? Era aquela trepadeira. E agora? Mas o que é que aconteceu depois de deitar lá a farinha lá dentro? O que é que aconteceu? Acham que a farinha tirou aquele sabor amargo daquela planta? Foi só. Não houve mais nada ali. E não houve mais nada.
Houve o poder de Deus. Eliseu ali, houve um milagre ali na sopa. A farinha não tinha poder para tirar o veneno. Deus tinha poder. Ele usou a farinha para demonstrar que Deus é poderoso e que Deus pode fazer todas as coisas. E que nós tivermos fé, nós conseguimos que Deus opere milagres na nossa vida. Deus operou ali um milagre através da farinha naquela panela. E aqueles jovens nesse dia mataram a sua faminha. E ficaram satisfeitos e foram para a sua cama nesse dia com a barriguinha cheia. Também que vocês, quando tiverem alguma dificuldade, tiverem algum problema, vocês são pequeninos, mas também têm dificuldades e problemas. E têm coisas difíceis que vocês às vezes não conseguem superar. Vocês que se lembrem, não do profeta Eliseu, mas de Deus, que está sempre pronto para resolver os nossos problemas. Que vocês possam ter um resto do sábado feliz, na companhia do Senhor Jesus e dos seus santos anjos. Bom sábado.
Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. São João 19, 19 e 23. São João 19, 19 e 23. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. E tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda do alto e baixo, não tinha costura. Queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja nos nossos corações. Um bom sábado para cada um de nós, para todos nós. Possamos sentir o nosso coração cheio de amor, cheio de bondade, sentirmos verdadeiramente um regozijo daqui estarmos na casa do Senhor. É verdade que hoje não somos muitos, mas somos bastantes. E também temos que contar nestes bancos vazios, invisivelmente, estarão muitos anos. E esse realmente é a nossa maior satisfação. Quero dar aqui as saudações a todos os nossos irmãos, visitas e amigos que se possam sentir bem na casa do Senhor. Quero também dar saudações aos nossos irmãos que vêm da Inglaterra, Mr. and Mrs. Windruss, Birmingham, England. Our brothers and sisters coming from England. Be happy among us. God bless you. Have a good Sabbath. E temos também o nosso irmão, deixa-me aqui uma dedicatória, irmão Otto Schmidt, vem de West Heidelberg, o nosso irmão é a terceira geração. Be happy among us as well. É a terceira geração de adventistas. O seu avô era luterano, mas batizou-se para converter-se ao adventismo. E há 3 gerações já. O seu filho também é adventista, portanto vai na 4ª geração. O Senhor seja louvado realmente por este nosso irmão. Ele é professor da Bíblia e também de pintura. É realmente totalmente mundano. E também muito importante, na Alemanha, quantos adventistas aqui há? A Alemanha é 35 anos. Ele disse cerca de 35 mil adventistas. E eu disse amém, amém, porque a Alemanha é um país desenvolvido, um país rico. Nós também já sentimos realmente essa prosperidade em Portugal, em Espanha, Itália e para baixo. Hoje a prosperidade está a decair e já a pobreza e fome dizer algumas vezes. Não vamos mencionar isso, simplesmente. Mas a Alemanha é um país que, enfim, vive bem, etc. E num país onde as pessoas vivem bem, não têm a priori. Nem com estas coisas. Obrigado. Sou sempre daqui, sou do século passado. Obrigado. A priori, mas enfim, a minha voz talvez seja capaz de chegar a sentir também não possa mudar nada. A priori, eles sentem-se bem porque não têm necessidades. E realmente só sentimos quase a necessidade disto quando estamos em dificuldade. E eu disse amém, porque há 35 mil adventistas, 35,000 Adventists in Germany is a miracle in a country with so well state life. Muito obrigado. Que Deus se possam sentir bem. Também quero saudar os nossos irmãos que estão através da internet a presenciar e a assistir a este culto solene.
também o seu coração, os seus corações possam estar abertos à influência da palavra do Senhor. Agora quero dizer uma coisa, houve aqui um lapso, eu não emendei o princípio para não se tornar indelicado, realmente houve um lapso, mas aquilo que a irmã disse até foi bom, a passagem que a irmã leu, porque nos vem lembrar, então parece que há coisas que acontecem e a gente não está a esperar que acontecem, porque a meditação desta manhã é São João 1:19 a 23. E aquilo que foi dito foi São João 19, que é muito interessante para a quadra em que nós estamos. E parece que veio a propósito. São João 19 a 23. E vem precisamente falar sobre a crucifixão, o julgamento e a paixão de Jesus. Também muito a propósito do tempo em que nós estamos a viver. Nós sabemos que o mundo secular comemora a Páscoa. Para nós, a Páscoa é muito importante, é bastante importante, só não temos uma data certa para a Páscoa. Assim como não há uma data certa para o 25, o dia de Natal. Não sabemos precisamente se é 25 de dezembro. Porque o importante não é o dia, o importante é o acontecimento. E, na verdade, nós vemos que muitas das pessoas que estão a comemorar a Páscoa não estão comemorando a Páscoa naquele sentido em que Páscoa significa passagem, quando o povo de Deus sai, quando Deus institui a sua Páscoa, aquela última refeição, o povo judeu estava escravo durante 400 anos no Egito, e então Deus veio à aflição do seu povo, Deus veio o clamor do seu povo, e Deus não esteve indiferente ao clamor do seu povo. E suscitou um líder, Moisés. Este homem que diz que não sabia falar, que era um homem que não pensava, o Senhor vai, eu sou contigo. E então este homem foi o líder, e em instituir a Páscoa, naquela noite em que eles comem o cordeiro assado, ou no fogo, em que o osso do cordeiro seria partido, como também os ossos de Jesus não foram partidos na cruz. Ao passo que todos os crucificados eram os ossos das pernas, eram partidos para que abreviasse a morte, mas quando os soldados vieram para Jesus, para que abreviasse a morte, era na sexta-feira, e os judeus, muito escrupulosamente, tinham que guardar o sábado. O sábado estava fanatizado. O sábado não pode ser fanatizado. O sábado é uma alegria, é um regozijo. E eles queriam pôr tudo pronto para as suas cerimónias, para estar no dia, tudo preparadinho. E então, quando chegaram para Jesus já tinha expirado. E aí já não partiram. E o cordeiro também não é partido do osso. Os pães, os pães de pão, sem fermento. Farinha, o óleo, etc., sem fermento. E ervas amargas. Estas ervas simbolizavam a abertura. No Egito, durante 5 anos. Mas, meus filhos e irmãos, aquilo que eu vos quero falar hoje, precisamente, é muito assunto. Se bem que a Páscoa seja muito importante. É muito importante e é sempre importante. Encontramos muitas pessoas, encontrei várias pessoas que me desejam boas Páscoas e também desejam. Não me faz diferença nenhuma. É uma maneira de nós nos saudarmos e até de entablarmos conversa com as pessoas. Eu vi, por exemplo, os meus vizinhos, que andam sobre isso, graças a Deus, e então ontem eu vi a dizer, não era para mim, mas estava a dizer, olha, o Sr. Padre disse na igreja que não é pecado comer na sexta-feira. Para mim não é novidade. Não era pecado. E eu disse, já o Sr. Padre está a comer. Portanto, a Páscoa para ser isso. E hoje para os jovens o que é? É as discotecas, é isto, é aquilo. Portanto, onde é que está o sofrimento? Onde é que está o verdadeiro sentimento de Jesus? O mais importante do seu sacrifício no alto da cruz, a sua morte e a sua ressurreição. Mas o mundo quer a festividade para dar largas à sua imaginação de prazer e de glutonaria. Mas isso não é o verdadeiro sentido, quer do Natal, quer da Páscoa. Então, eu trago-vos hoje uma outra meditação. E vamos ver em São João 1, mas
estava a dizer, foi bom, aquilo que a Ana disse, que está bem dentro da nossa. Muito obrigado. Há coisas que nós não sabemos. Porque eu tenho em princípio, irmãos, fazer uma pregação sobre a Páscoa. Mas o ano passado, que eu fiz uma pregação sobre a Páscoa. E não gosto, precisamente nesta altura, não gosto de estar a repetir as coisas. E não fazia mal, já foi um ano. Mas pronto, eu gosto de estar sempre a modificar. Também às vezes temos que repetir, não é bom? E então, a nossa meditação hoje, vamos ver em São João 1, 19 e 23. E vamos ver. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram então o quê? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não sou. Disseram, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram: que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O Senhor abençoe a sua divina palavra. Vamos baixar as nossas cabeças para fazer uma pequena oração. Esta manhã eu quero falar sobre João Batista. João Batista, o último profeta que veio anunciar a breve chegada de Jesus. Do Messias, o Redentor do mundo. Foi o único de todos os profetas até então. Tinha tido o privilégio. Todos desejavam ver o Messias. O Messias era a alegria do mundo. A grande alegria, a grande mensagem do mundo de então era a vida do mundo. Um menino que nasce numa casa é sempre alguém. As mulheres, quando estão grávidas, mostram-se toda a vida sem ter alegres, porque têm vida dentro delas. E nasceu um menino, mas este menino é um menino especial. Ele era o Redentor do mundo. Ele vinha salvar, vinha resgatar a humanidade. Por isso é que ele é um menino especial. E muitos profetas, como Elias, que viram à distância, em que fizeram a vida do menino, em que ele diz: um menino nasceu, um filho segundo Deus, e o principado está sobre o Senhor. Ele é o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Rei da glória, que faz tudo que nós sabemos. Essa passagem que está em Isaías 9. Portanto, este João Batista tem um privilégio de finalmente ver o Messias. Todos aqueles que morreram na esperança da salvação, morreram na esperança da promessa do Messias, do Redentor do mundo, o Redentor que vinha redimir, que vinha realmente resgatar a humanidade brasileira. Todos nós estávamos perdidos. Ele teve realmente este privilégio. Mas João Batista tinha uma missão especial. E essa missão qual era, meus irmãos? Era endireitar as veredas, endireitar os caminhos tortuosos, endireitar realmente, preparar o caminho para o Messias. Isto é, preparar os corações daqueles homens, daquelas mulheres que ao longo dos séculos ouviram falar sobre o Messias. Nós hoje, ao longo dos séculos, temos ouvido falar sobre a vida do Senhor Jesus. E os nossos corações também precisam estar preparados para isso. Mas João Batista tinha uma missão muito especial. João Batista era realmente um homem diferente dos demais. Talvez ele fosse considerado pelas pessoas de então um homem diferente, um homem excêntrico, um homem invulgar pela sua maneira de ser, pela sua maneira de estar na sociedade. E justamente porquê? Porque ele tinha hábitos diferentes dos demais. Hábitos diferentes, uma maneira diferente como se vestia, uma maneira diferente como se alimentava. Vamos ver em São Marcos 1, São Marcos 1,
endireitai as suas veredas. Segundo o que está escrito no livro da palavra, das palavras que vai dizer isto, diz: vós do que leva no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá e se abaixará, todo o monte e o teio, e o impetuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Eu peço aos irmãos, se tiver alguém, possam enviar os nossos irmãos as passagens bíblicas. I am reading in John, Lucas 3, 3 till 5. Ora, João Batista, na sua pregação, menciona o profeta Isaías, uma voz vinda de Deus. E nós temos que ver em Isaías 41 till 5. Isaías 40. Eu assim, 41 till 5. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai dignamente de Jerusalém e bradai-lhe que já a sua notícia acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já foi tudo da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós, lá no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda do nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo o mundo do teto será obtido, e o que está por cima se inclinará, e o que é asco se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá o fúria do Senhor diz o isso. Portanto, o maior acontecimento da história da humanidade ia a isso. João Batista foi chamado. João Batista não recusou o seu chamamento. Ele foi também abençoado desde o ventre da sua mãe. A sua mãe, Ana, e o seu pai recebeu, ela era estéril, e recebeu esta dádiva de ter um filho. E este menino foi realmente abençoado desde o ventre da sua mãe. Aquele menino era um menino que trazia uma grande esperança para Israel. O seu pai, que era sacerdote, sumo sacerdote, e naquele ano entrava no lugar santíssimo, ele recebeu essa visão que a sua esposa ia ter um filho e que ele ia ser uma criança muito especial, ia ser um profeta do Altíssimo. E quando ele saiu para dar o anúncio, eles perguntaram o nome do menino, mas ele ficou mudo, porque não sabia. Então trouxeram umas tabuinhas e ele escreveu o nome João. E então eles deram, ele ficou mudo até o nascimento do menino. Portanto, seria o maior acontecimento da história da humanidade. Porque até aquele momento eles tinham vivido naquela esperança. Mas chegou o tempo em que todas as coisas estavam a se concretizar. E era preciso pôr tudo de lado para receber esta mensagem muito especial que João Batista trazia para a nação de Israel, isto é, para todo o mundo. Na verdade, João Batista não foi um profeta simpático. Nós sabemos que não foi simpático. Ele falou abertamente contra o pecado. Ele falou abertamente contra o erro.
coisa que as pessoas não gostam, na verdade, mas é a verdade. E nós hoje o que é que precisamos? Precisamos de homens e de mulheres que digam a verdade, que não tenham medo de dizer a verdade, até que os seus saem, que possam perder amigos e conhecidos por dizerem a verdade, mas que digam a verdade com amor. A verdade tem que ser dita com amor. Também não pode ser dita abruptamente. Ela tem que ser dita com sorriso. Jesus também dizia a verdade. Dizia a verdade. Chamava hipócritas aos fariseus, mas com lágrimas nos seus olhos. A verdade tem que ser dita com amor. Não, a verdade não vai ser dita com raiva. Não vai ser dita com vingança. Mas tem que ser dita com amor. Mas tem que ser dita. E todos aqueles que não dizem a verdade, por causa de não perder o amigo, ou por causa de não perder o privilégio, vão dar contas disso um dia, no dia do juízo. Porque não tiveram coragem. E o primeiro grupo de pessoas que não entrarão no reino dos céus são os tímidos. Os tímidos são logo os primeiros. Aquele que é tímido, que também significa hipócrita, não tem direito a entrar no reino dos céus. Não tem coragem. Se nós somos tímidos, como é que iremos à frente dos reis, dos presidentes, dos governadores, testemunhar da nossa fé? Precisamos de dizer, como Jó, até que ele me mate, nele quererei, nele confio. Precisamos de ser homens e mulheres de palavra, de uma só palavra, não de duas palavras, de uma só palavra, de uma só verdade. Por vezes nós não temos a verdade. Por vezes nós podemos ser enganados e pensamos que temos a verdade e não temos. Às vezes estamos enganados. Humanamente é assim. Mas dentro da nossa consciência, aquilo que nós vemos, aquilo que nós sabemos, temos que dizer. Antigamente, nos julgamentos nos Estados Unidos da América e noutros países, quando eles juravam, hoje já não é assim, juravam com a mão sobre a Bíblia. E nos tribunais dizia-se, jura dizer a verdade e só a verdade. É uma jura. Eu lembro-me, no passado, enfim, quando era jovenzinho, tempo de escola e um pouco mais, as crianças diziam, juro, juro. É aqueles juros que usavam, não sei se lembram disso. Eu juro, cruz de pau, cruz de ferro. É uma coisa de crianças, não é? Mas as crianças têm este sentimento de jurar porquê? Eu digo, é verdade, isto é verdade, foi o que eu vi. É a verdade. É verdade, tem que ser dita custo custar, com amor. Precisamos de ser homens e mulheres de verdade. Precisamos de ser homens e mulheres de olhos rijos. Desculpe, irmãos. De joelhos rijos, de joelhos calejados. Quer dizer, homens e mulheres de oração. De muita oração. Porque muita oração, muito poder. Pouco oração, pouco poder. Portanto, nós vemos que João Batista foi um precursor que veio anunciar a chegada do Messias prometido. Ele era, para assim dizer, o segundo Elias. Ele era o segundo Elias. E nós podemos ver em São Marcos 1,6. São Marcos 1,6. Evangelho de São Marcos 1,6. Que nos diz assim. E João, Mark 1,6. Mark 1,6. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. Não vamos especular sobre os gafanhotos. O mel silvestre, podemos dizer, os gafanhotos, não vamos, podem ser alfarrobas, pode ser outra coisa, não vamos especular sobre isso. Mas, na verdade, ele tinha uma veste diferente, um vestimento diferente. Vestia-se com pelos de camelo. E tinha um significado na sua veste muito importante, que era o cinto sobre os seus lombos. E este cinto realmente significa muita coisa. Hoje, nós, como igreja Adventista do sétimo dia,
nós somos considerados o terceiro Elias. Nós somos o terceiro Elias. E porquê que somos o terceiro Elias? Somos o terceiro Elias porque temos a solene mensagem do terceiro anjo. E vi um anjo, Apocalipse 14, 10, e vi um anjo pelo meio do céu, voando pelo meio do céu, e tem um evangelho eterno. Este anjo não é um anjo literal, mas é um anjo que simboliza a igreja de Deus. O povo do Advento, a parúcia quer dizer a vinda. Temos essa tarefa, essa tremenda responsabilidade do Senhor Jesus. Que grande! Mas não temos realmente esses hábitos, mas temos uma mensagem, uma bela mensagem, uma mensagem de esperança, uma mensagem de alegria. Há tempos eu recebi uma revista em casa. Nós sabemos que a Venezuela é um país onde há muita violência, um país onde a vida humana não vale nada. Mas eu recebi uma revista em casa linda, com lindas páginas da Venezuela, e eu comecei a pensar, este mundo triste, de violência, ainda e nós, quando falamos às pessoas, falamos do amor do Senhor Jesus, falamos da esperança da salvação, falamos da alegria, porque nós precisamos de alegre. Nós muitos problemas. Hoje não devia dizer. Mas quantas vezes eu quis são também terminou os problemas, porque o inimigo de Satanás está vivo e bem vivo. E nós falamos sobre o caminho da verdade de Jesus. Ninguém vai dos céus com o pecado. Do pecado e nos libertar do pecado.
que vai. E é isso que Jesus... Há quem fale mais, mas não tenho os meus encontros, as amigas, e há quem tenha receio de fazer para dar mensagem. De acordo. Enfim, embora que não esteja de acordo com tudo. Mas tem amigas solteiras, duas irmãs que vão muito à igreja. Eu só eu lembro tudo. Porque pessoas no meio da igreja e não sabem tanta coisa. E nós temos essa grande responsabilidade de dar a esperança, de dar o carinho. Eu tenho ser simpático, de dar simpatia, de dar alegria, de dar bom ânimo. A nossa fé ninguém nos... Se buscarmos Jesus nos momentos mais difíceis da nossa vida, naqueles momentos em que parece que tudo cai de cima para baixo na nossa cabeça, é nos momentos em que tudo acontece mal e nós ficamos sem forças para poder resistir a tanta dificuldade. Nesses momentos é quando nós...
se buscarmos a presença do Divino Espírito Santo, Ele vai expulsar as trevas da nossa alma. E nós vamos sentir uma alegria perfeita dentro de nós. E é isso que o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Uma vida triste não é vida. Uma vida sem dinheiro, mas feliz é vida. Uma vida com dinheiro, com uma afeição ou com uma esposa, mas feliz. Alguém dizia-se, o que eu mais quero é um dia, eu já me dizer, eu mais quero ter um pratinho de vinho, que era a refeição que eu tinha, um pratinho de vinho em tranquilidade, do que estar aqui numa mesa, e para casa não vamos, para quem não, vivos e nem sei mais que, e enfim, uma mesa, e estar com a água em cima da mesa. Como em Israel, os israelitas comem com o brilhador em cima da mesa. Como é que a comida pode ter sabor? O pratinho de vinho vai ter mais sabor, nem que seja com o espírito de Deus. Portanto, é melhor sempre. E é isso que nós somos um povo muito especial. Precisamos de falar tão precisamos dos pecados. Também, se nós não nos arrependermos, nós precisamos ter uma verdadeira arrependimento e conversão. O que é verdadeiramente a conversão? A conversão nos voltamos a viver para o mundo. Agora precisamos voltar as costas para o mundo. E há tal conversão. Nos convertemos a Deus e nos arrependemos dos nossos pecados. Eu preciso da conversão. Eu preciso estar preparado cada momento no seu chamado. Cada um de vós precisais de estar preparados. All of you must be prepared in all moments. For the time the Lord will come you. I must be prepared in time. Nós precisamos estar preparados. Jesus Cristo vai voltar. São Marcos 1,6. São Marcos 1,6 diz. Deixa eu ver essa passagem. Desculpa. E agora eu falo de uma coisa muito importante. Desculpa a terminar e digo. João Batista tem um cinto sobre os seus lombos. Este cinto é muito significativo. E faz-me lembrar um senhor que eu conheci há muitos anos. Eu vou dizer o nome dele, porque o senhor já me conta, não tenho a responsabilidade. Era o senhor Freitas. Foi um senhor que esteve muitos anos na América. Foi pequenino para a América. Era um homem tudo vivo, tudo, enfim, nas cozinhas, parece que estou a ver. Tudo muito citado, então ele era muito vizinho, mas ele não estava sempre lá. Eu tenho a esposa lá, mas aqui então não sei quem. E então tinha outra casa onde eu vivia, e tinha mais uma casa. E então ele falava, às vezes aquele americano que a gente às vezes não compreende. Quer dizer, o inglês a gente compreende mais ou menos, mas às vezes aos americanos não sei se é de norte, se o que é, falam que a gente mais não compreende. E ele dizia uma palavra em inglês, a name. E eu ficava assim, e eu queria dizer idade e nome, age and name, mas é name. Mas isto é que ele tinha aprendido quando as pessoas vão àqueles departamentos em que eles perguntam idade e nome, dizer name, é que a gente toda a seguir e a pessoa tem que estar com atenção, name. Mas o homem dizia, tantas vezes, ele disse, olha, para os homens, aqui, para fora é bom, mas aqui é mau. Para aqui é mau. E o lombo de João Batista era precisamente esse. Era justamente esse. É o lombo. Ele pôs um cinto no seu lombo. E um cinto no seu lombo significa abstinência. Significa jejum. Significa sermos parcos na nossa alimentação. Nós não vivemos para comer, mas comemos para viver. Esta é a diferença. E a Sagrada Escritura diz que tudo me convém. Aliás, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O manjar é para o bem, o bem é para o manjar. Mas nós somos para Deus. É a diferença. E depois, irmãos, nós também temos uma grande mensagem, que é a mensagem da reforma da saúde.
e que nós temos que pensar seriamente nessa mensagem. Temos que pensar nesses planos. Será que a nossa forma de alimentação é ainda a carne e o peixe como prato principal na nossa mesa? Ou a carne e o peixe um pequeno condimento e que nós temos as verduras, os feijões, os cereais, enfim, as leguminosas, enfim, essas coisas todas, e isso tudo anda uma coisinha a mulher. Uma coisinha só de peixe, nem que uma coisinha só, que é para as proteínas, não muito. Até acabar, até. Irmãos, nós temos que pensar nisto. Isto é muito importante. Se nós dermos este passo grande, os outros passos são logo a seguir. Nós precisamos dar este passo grande. Irmãos, nós precisamos verdadeiramente estar preparados. O cristão não vive para comer. Joel 2:1, Joel 2:1-3, Joel 2:1-3. Joel 2:1-3, Joel 2:1-3. Toquei-vos em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, Ele está perto, dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. O povo grande e poderoso, qual Deus do tempo antigo, nunca houve, nem vos deliverá pelos anos adiantes. E depois temos o 11:13 que diz: e o Senhor levanta e leva a Turkey, Joel. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos dos seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o Deus do Senhor é grande e muito terrível, quem o poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com prantos. Com jejuns e com choro e com prantos. Esta é a verdadeira conversão. Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio e grande em beneficência. Queridos irmãos, na verdade, a mensagem do Senhor chama-nos a entrar no caminho. Este é o título da mensagem de hoje, o caminho do Senhor. Nós precisamos de entrar no caminho. E o Senhor Jesus diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Largo e espaçoso o caminho. Largo e espaçoso o caminho. Há muitos que porfiam. O Senhor diz: porfiai. O que é que significa porfiai? Porfiai, esforçai-vos, fazei força para entrar pela porta estreita. A porta estreita é o caminho de Cristo. Meus queridos irmãos, em São João 14:6, Jesus diz-nos uma passagem muito conhecida: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Precisamos de dizer ao Senhor hoje: Senhor, eu quero entrar no teu caminho. Senhor, dá-me essa luz para que eu entre no teu caminho. Senhor, dá-me essa luz para que eu esteja aos portais da Canaã Celeste e para que possa ouvir o amável convite: vinde da tua boca bendita, vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado desde o princípio do mundo. Espero terminar a mensagem desta manhã. Vamos ver Apocalipse 22, Revelation 22, Apocalipse 22, 12-14. Diz: eis que se venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alvo e o homem, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade das portas. O Senhor seja louvado. Nós possamos entrar na cidade celestial das portas. De maneira nenhuma a porta não esteja fechada, mas que a porta esteja aberta para nós podermos entrar. E amém.
então vamos entoar o hino 113. ter descido e vi, Senhor, este Salvador nos resgatar da petição de guerra. Ó, Pai, ajuda-nos, Senhor, a nos integrarmos das tuas santas e divinas incondicionalmente. Vem, Senhor, fazer morar nos nossos corações. Vem, Senhor, abrir os nossos corações à influência do teu sangue e do Espírito. Vem, Senhor, abrir os nossos corações para que possamos sentir como fim da guerra boa, para que possamos adorar sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Abençoa, Senhor, a tua igreja aqui, todos os teus filhos. Abençoa as visitas também, todos aqueles nossos filhos amigos que aqui estão.
e também todos aqueles que assistiram a este culto na internet. Também todos que possam ser ricamente abençoados e que possa ser para todos nós um sábado glorioso, um sábado de muitos filhos. Tudo pedimos no nome do Senhor Jesus.